E aí, pessoal, beleza? Aqui é o canal do Maromba React, trazer mais um vídeo pra vocês, beleza? O vídeo de hoje eu queria trazer uma ideia um pouco diferente pra vocês, não sei o que vocês acham. Depois vocês me falam se vocês acham legal, se vocês concordam ou não. Bom, eu vim trazer um vídeo do Sociedade Z, tá? Aquele canal que, eu deixo até o like já, aquele canal que traz, tipo, animação, a tradução dos mangás, ou contando a história de cada mangá e tal. E eu acho isso muito, muito, muito zica, tá ligado? Muito foda. E nada mais especial, né? Porque eles estão trazendo agora, pra do que eu vi, uma série do canal, uma série do mangá de Berserk, certo? Então, o que eu queria ver com vocês? Quero ver se vocês gostam, se não sei se é todo mundo que conhece Berserk, todo mundo acompanha Berserk, ou tem interesse de acompanhar Berserk, mas eu vim trazer o react desse primeiro vídeo, certo? Se vocês gostarem, concordarem, a gente vai trazer a série toda. Como eu disse, já li Berserk, tá? Faz um bom tempo, mas é bom pra relembrar, é bom pra comentar algumas coisas. E, cara, essa obra é espetacular. Os traços que essa obra traz, cara, é muito, muito foda, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá pro react, bora ver o que nos aguarda. Deixa eu mexer na qualidade aqui. A gente vai começar pelo capítulo menos 16 ou 0. O ex-secretário norte-americano William Jennings disse uma vez que o destino não é uma questão de oportunidade, mas sim uma questão de escolha. Não é uma coisa que se espera, mas que se busca. Mas num campo trágico, onde a maldade humana predominava, essa frase seria refutada. O destino pode ser cruel quando ele quer, e num dia triste, os urubus cercavam uma árvore seca, pois os corpos púdridos estavam naquele lugar. Naquele dia, talvez por sorte ou quem sabe o destino, um grupo de mercenários passou por tal local. Um deles viu algo caído no chão, em meio à poça de lama e sangue. Eles chegaram perto daquela árvore lotada de cadáveres e embaixo de um dos corpos havia um pequeno bebê, tão novo, mas já era vítima da maldade humana. Um dos homens dizia que aquilo era assustador, dava arrepios, até que uma jovem notava aquele bebê e descia da carroça. O pegava no colo e o mercenário dizia que aquela era Shisu. Ela havia enlouquecido após ter perdido seu bebê. Ele perguntava para o líder ao seu lado chamado Gambino se o filho que Shisu perdeu era dele. Gambino perguntava como ele iria saber a resposta daquilo. Ele ia até ela e dizia para ela parar com aquilo de uma vez. Aquela era apenas outra criança morta. Ele a puxava e o bebê caía no chão. Só que de repente ele acordava. Em seguida começava a chorar. Aquele pequeno bebê mostrava para o destino que ele era duro de verdade desde o seu nascimento. A causalidade estava sendo dura com ele desde o seu nascimento, então ele iria mostrar que estava lá para ficar. Cair do colo de alguém seria mortal para um bebê? Sim, seria mortal. Cair de um ventre de uma mãe que foi enforcada numa árvore também seria mortal, mas para aquele bebê não. Assim, novamente, Shisu foi até ele, o pegou e foi amor à primeira vista. Ela correu com a criança para a carroça e aquele lá agora era seu filho, e ela cuidaria dele com toda a força do mundo. Gambino via aquilo e decidia deixar com ela. Um de seus homens perguntavam se aquilo não traria má sorte. Aquele assunto era uma crença popular entre os mercenários. Pegar uma criança deixada para morrer poderia resultar em desgraça e azar. Gambino debochava daquele assunto. Seus homens tinham medo desse tipo de superstição? Eles não precisavam se preocupar. Era só deixar aquela criança sozinha, que em breve ela já morreria. Mas pelo menos a Shisu estava se sentindo bem, então eles podiam parar com aquele papo. O bando continuava a viagem, porém Gambino olhava para trás. Era como se aquela árvore macabra olhasse para ele. Então ele se perguntava, será que isso irá trazer má sorte? E assim 3 anos se passaram. Os olhinhos pequenos do bebê se abriram e com o passar dos anos ele cresceu. Porém, infelizmente, sua mãe Shisu foi agraciada pelo destino com uma doença mortal, e o pequeno Guts viu com seus olhos como o mundo poderia ser cruel com ele novamente.
Porém, ele jamais abandonaria sua mãe, aquela que o criou. Ele ia e decidia ficar com ela, mas Gambino sequer aparecia. E assim, naquela noite triste e solitária, a criança amaldiçoada pelo destino, agora com consciência, conheceu o que era a dor. Eventualmente, mais 3 anos se passaram, e num ataque a um castelo, o pequeno Guts já estava presente, ajudando como podia, fornecendo suporte para Gambino e seus homens. Quando um dos mortos caía sobre seu corpo, Gambino sequer o ajudava. Ele respondia com agressão. A criança era lenta demais. Ele recebia maus tratos físicos e psicológicos. Se Gambino o alimentava, ele via como uma dívida. Gambino dizia que a sua morte resultaria na do próprio Guts, e caso ele não estivesse feliz da forma que era tratado, ele poderia sair fora. Em seguida, ele perguntava: "Me diga, garoto, por que a Shisu pegou um azarado como você?" O pequeno Guts limpava o sangue, sequer respondia e continuava dando o seu melhor. E quando a batalha acabou no seu acampamento, ele treinava com Gambino. Ele era tratado sem piedade. Os mercenários diziam que ele só tinha 6 aninhos de idade. Dava para pegar mais leve naquele treino. Mas a resposta de Gambino era: "Não podemos deixar ele comer de graça. Nós somos mercenários. Então, ele precisa aprender a se virar sozinho." Um dos homens aconselhava Guts para pegar uma espada menor, mais apropriada para o seu tamanho. Porém, a criança não queria. Ele iria utilizar uma espada de adulto. Ele se levantava, quase caindo com o peso da arma, e continuava a brandir a espada. Gambino respondia à força de vontade da criança cortando seu rosto. Porém, Guts olhava sério, se movimentava e atacava, e o forte Gambino ganhava uma nova cicatriz em seu rosto, feito por uma criança. Obviamente, ele se irava, e sua resposta era cortar de volta. O nariz era o alvo, cicatriz por cicatriz. Seria assim que ele seria criado. Obviamente, a criança desmaiou com aquele dano. Eventualmente, adoeceu com uma ferida daquele porte. Porém, ele foi cuidado. Ele se sentia péssimo quando recobrava a consciência. Seu rosto estava queimando, tinha sangue no seu nariz. Ele sequer podia respirar. A sua cabeça estava prestes a explodir. E mesmo naquela situação, ele escutava fora de sua tenda Gambino dizendo: "Vocês sabem que essa criança veio de um corpo morto, não é? Me digam quanto tempo eu terei que alimentar ele. Eu tenho certeza, a Shisu morreu por causa dessa criança." E sofrendo, o pequeno Guts ouviu aquelas duras palavras. E na solidão, ele decidiu abraçar a única coisa que não havia o abandonado, a sua espada. E nela, desde então, ele iria confiar. Quando ele se recuperava a ponto de conseguir se movimentar, o seu treinamento já começava. E mesmo tão novinho, ele sentia que só ficava em paz quando empunhava uma espada. As feridas em sua mão por carregar tanto peso não eram um problema. Elas o fortaleceriam. E no momento, Gambino ia até ele. Ele perguntava o porquê dele estar demorando, e ao perceber que a criança estava treinando, se fortalecendo, ele respondia com uma pomada para os seus ferimentos. Um mercenário prodígio, mesmo que criança, era de seu interesse. Aquela criança que só havia recebido o amor de sua falecida mãe, obviamente adorou aquele gesto de carinho. Guts agradecia, mas a resposta era para ele ir logo e preparar a comida de uma vez. Guts olhava para os lados, se sentava de forma inocente, abria seu presente e passava a pomada. Ela ardia seus ferimentos, mas ele se sentia bem. Guts se perguntava: Gambino tinha feito isso para esconder a sua culpa de ter me ferido? A criança tentava achar conforto e resposta, mesmo sendo maltratado. E assim, mais 3 anos se passaram. Um ataque a outro castelo acontecia. Gambino, como de costume, liderava sua equipe. E entre eles, lá estava o pequeno Guts, já mais velho, com 9 anos de idade. Porém, como todos podem ver, uma criança, mas ele já tinha uma aparência melhor. Os seus braços tinham crescido um pouquinho, ele estava se fortalecendo. A espada agora era carregada com mais facilidade.
E no campo de batalha, contra adultos, ele lutava. Se derrubado, ele achava uma forma de vencer mesmo que no chão. Quando um inimigo mais forte que ele surgia o atacando de surpresa, Gambino o salvava. Em seguida, o aconselhava para cuidar de suas costas. Aquilo não era um treino. A criança vestia seu elmo e continuava na batalha. Após a tomada daquele castelo, nas tendas aconteciam os pagamentos dos mercenários. Entre os adultos recebendo, o pequeno Guts estava lá naquela fila. Se ele trabalhou como adulto, ele receberia como tal, mas diferente dos demais, ele corria para aquele que o criava e dava seu dinheiro para ele. Afinal, era Gambino quem o alimentava. Então ele se sentia em dívida com aquele que jogava isso na sua cara constantemente. Mas em troca, ele recebia uma moeda. Ou seja, estava ótimo. Gambino dizia para ele ser mais forte na próxima vez. A criança respondia que sim. Gambino partia e Guts olhava para aquela moeda. Ele ficava feliz. Aquela vida estava sendo ótima. Mas de longe ele era observado por alguém. Esse alguém ia até Gambino e o chamava. Seu nome era Donovan. E ele queria algo com Guts. E quando anoiteceu, o jovenzinho Guts sofria com insônia. Ele tremia, assustado após um duro dia de guerra. Até que uma sombra chegava na sua tenda. Em seguida, ela entrava. Guts reconhecia que era Donovan, mas por algum motivo, aquele gigante outrora aliado avançava nele. Como resposta, Guts tentava pegar sua espada, mas ela estava longe dessa vez. Ele foi pego de surpresa, sua boca amarrada, e Donovan pediu para ele se acalmar e fazer silêncio. Guts tentava contra-atacar, porém era inútil, a diferença física era gritante. Donovan o pegava pelo pescoço e dizia para ele parar de lutar. Afinal, ele havia pago o Gambino para isso. Guts se chocava ao ouvir aquelas palavras. 3 moedas de prata era seu preço por uma noite. E lá, ele foi abusado. Quando amanheceu, Donovan saiu alegre de sua tenda. Já Guts ficou lá, ferido. Ah, como que o destino estava sendo cruel com aquela criança. E olhando pro nada, ele tentava entender o porquê de tudo aquilo. A cena cortava para Gambino se barbeando, até que ele se cortava e alguém aparecia atrás dele. Era o pequeno Guts. Gambino dizia para ele se apressar. Estava na hora da comida e ele precisava alimentar os cavalos. Ele olhava, via a criança o olhando com uma espada na mão, e ele dizia que estava cedo demais para eles treinarem, e no momento ele estava de ressaca. Então será que o pequeno Guts poderia treinar com outra pessoa? E ao ouvir aquelas palavras, aquela criança inocente se espantava. Será que Gambino não sabia o que tinha acontecido na noite anterior? Ele decidia chamar aquele que o criava para contar sobre o ocorrido, porém ele desistia. Ele sequer tinha força para falar. Gambino partia e, para descontar a sua fúria, a criança atacava os objetos. Porém, mesmo após esse trauma, o trabalho continuava. Com o bando, eles partiam para uma próxima batalha. O pequeno Guts andava entre os aliados, porém entre eles Donovan estava lá, olhando para ele e sorrindo. Porém Guts decidia se acalmar e seguir em frente. E assim a batalha começou. Lá, Guts, Donovan e os mercenários lutaram juntos como de costume. Quando 2 inimigos decidiram fugir do gigante, Donovan os caçou e os matou com seu machado. Mas mal sabia ele que alguém estava na sua espreita, esperando o momento ideal com a sua besta. Em seguida, um disparo nas suas costas aconteceu. A flecha atravessou o peito do gigante. Quando ele olhou para trás, o pequeno Guts o encarava de volta. E olhando friamente, ele mostrava para aquele que o fez tanto mal que ele iria pagar naquele momento. Obviamente, Donovan decidia falar alguma coisa, mas a resposta de Guts era mirar e disparar uma flecha bem na sua boca. Em seguida, ele ia até o corpo do gigante, posicionava sua espada e sorrindo ele falava: "Vamos, me diga novamente, quem foi que me vendeu para você?" Quando Donovan iria falar Gambino, Guts o matava.
Ele recuava, respirava fundo encostado numa árvore, olhava triste para aquela situação, porém ele era um mercenário. Mesmo com 9 anos de idade, ele tinha uma batalha para lutar. Ele montava no seu cavalo e partia. Mas aquele que o abusou morreu. Se o destino estava sendo duro com ele, o destino deveria saber que desde o seu nascimento aquela criança responderia à altura. E esse foi o primeiro capítulo de Berserker aqui na Sociedade Z. Se vocês gostaram do vídeo, eu conto com seu like, com a sua inscrição, porque Berserk vai continuar. Sigam a gente lá no Instagram, Twitter, e é isso aí, galera. Cara, Eu já vou indo nessa, um abraço. muito foda o vídeo que o Sociedade Z fez, tipo assim, de passar as imagens e tal. Claro, ele privou de algumas imagens, né? Porque Berserk é pesado pra caralho, tá ligado? Mas ele explicando e tal, dando contexto para as imagens, o cara manda bem demais, tá ligado? É. Seguinte. É pesado, velho. Não tem o que fazer, tá ligado? Berserk é uma obra que mexe muito com a gente. Eu lembro de ver um vídeo esses dias de um cara, tipo assim, ele chegou com tipo um livro assim, tipo, um capa dura de Berserk. Ó, eu estou lendo pela primeira vez o capítulo 1 de Berserk e tal, de boa, não sei o quê. Aí acho que ele chegou no capítulo 12, que é quando acontece o eclipse, né? Aí ele chega lá, põe tipo assim, depois ele chega, né? Passa a mão na cara assim e joga o livro na parede, tá ligado? Que é. O cara fica muito puto. Mas de fato, cara, porque isso mexe com a gente. Tipo, não é só uma obra, nossa, com violência explícita. Não, cara, tipo, é, tem uma coisa que o Miura colocou nessas imagens, no texto, na história em si, que mexe, cara, porque é bem feito, você se coloca no lugar do personagem, você sente o medo, os traumas, a raiva de cada personagem, tá ligado? E isso é triste, cara, mas ao mesmo tempo deixa Berserk como uma obra espetacular, tá ligado? Bom, pelo menos é a minha opinião. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal, beleza? Eu vou tentar trazer mais vídeos como esse, tá? Pelo menos um por semana, enquanto eu trago os reacts também. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma coisa, cara, comenta aí no canal. Eu faço questão de trazer, tá? Bom, é isso, pessoal. Valeu, falou, até mais.